Nesta aula, nós vamos tratar dos versículos 12 e 13, e se fôssemos colocar um título para esta aula, o título seria O Perigo dos Falsos Mestres. Os versículos 12 e 13 de Judas dizem o seguinte: Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. O que nós temos aqui, nesses dois versículos que tratam do perigo dos falsos mestres, são três classes diferentes de ilustrações para explicar como eles são, para explicar o que eles representam em termos de perigo. Em primeiro lugar, nós temos uma ilustração extraída do contexto naval. O texto diz: Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Nós temos o texto paralelo de 2 de Pedro 2,13, que fala que esses homens, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, diz Pedro, e prossegue dizendo: considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Aqui Pedro, como Pedro faz algumas vezes, ele usa bastante a carta de Judas. O que nós temos então é um texto paralelo. Aqui o texto diz que estes homens, eles são como rochas submersas. Pedro diz que eles são como manchas. Na realidade, as duas palavras são muito semelhantes, rochas submersas e manchas são palavras semelhantes. É bem mais provável, você vai encontrar traduções diferentes, alguns dizendo que esses homens são como manchas, e outras traduções, como a minha, dizendo que são rochas submersas. A grande verdade é que a expressão, a palavra, na forma como foi escrita aqui, como é usada por Judas aqui, significa, pelo menos ao tempo do Novo Testamento, ela é sempre usada dessa forma, significa rochas submersas. A aproximação do significado é meio evidente. Se você olhar do alto de uma montanha, por exemplo, se você olhar para o mar, você vai ver as rochas submersas como manchas. Você vai ver as manchas daquelas rochas submersas ali. O texto aqui, usando essa ilustração do contexto naval, diz que estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. O que significa isso? Significa que esses homens eram um perigo para as pessoas que estavam tentando encontrar um lugar para ancorar. Os navios, tentando buscar um lugar para lançar âncora, então poderem se aproximar de um lugar seguro, longe dos perigos do alto mar, esses navios, batendo em rochas submersas, afundavam. E parece que era isso que acontecia com aqueles que se aproximavam dos falsos mestres, tentando encontrar um lugar para ancorar. Muitas pessoas se aproximam da palavra de Deus, da igreja, da religião em geral, das religiões em geral, procurando socorro, procurando ajuda. São como navegantes que estão abatidos, abalados, cansados da lida com o mar, cansados da viagem, e precisam lançar âncora, e estão procurando um porto seguro, um lugar onde possam descansar. E então, nessa busca, enquanto estão se aproximando, desejando essa ajuda e buscando essa ajuda, eles se deparam exatamente com quem? Com os falsos mestres. Os falsos mestres, então, são especialistas em destruir vidas que estão à procura de socorro e de descanso. Vidas, pessoas que estão à procura de socorro e de descanso,
muitas vezes nessa busca se deparam com os falsos mestres. E então a sua desgraça muitas vezes está selada. Judas diz, eles são assim. Eles são rochas submersas. Embarcações procurando um lugar seguro acabam batendo neles. E então afundam de vez. É muito triste ver essa realidade presente lá no passado e presente hoje também. O texto fala que esses homens, ainda que fossem assim, pessoas perigosas que destruíam vidas, eles se banqueteavam juntos, sem qualquer recato. É interessante, o texto fala que eles frequentavam as festas de fraternidade. Esse era um programa, uma atividade comum na igreja primitiva. As igrejas sempre realizavam refeições. Durante essas refeições, as igrejas celebravam a ceia do Senhor. Eram refeições alegres, um momento ali de comunhão agradável entre os irmãos. E o texto fala que estes homens participavam destas festas de agape, desses banquetes, e eles ali, sentados ali junto com os irmãos, apresentando-se como falsos mestres, muitas vezes representavam um perigo para aqueles que se aproximavam buscando ajuda ali na igreja, buscando ajuda entre os irmãos, buscando ajuda no cristianismo. Estavam ali aqueles homens participando dos banquetes, e o texto fala que eles se banqueteavam ali juntos, sem qualquer recato, ou seja, eles não mostravam vergonha nenhuma daquilo que eles ensinavam, daquilo que eles praticavam. Eles se sentavam entre os irmãos, eram pessoas perigosas, quem se aproximasse deles, o incrédulo que se aproximasse deles buscando socorro, buscando descanso, seria destruído. Eles certamente já tinham destruído muitas vidas, continuavam nessa atividade com suas pregações mentirosas, com seus apelos pecaminosos, e no entanto eles se sentavam ali junto com os irmãos, sorrindo, alegres, ali se banqueteando, sem ter vergonha, sem ter temor nenhum, expondo ali todas as suas sujeiras, sem se envergonhar de ninguém, mostrando uma consciência absolutamente nula, absolutamente, totalmente cauterizada. A segunda classe de ilustrações, ou a segunda classe que mostra aqui mais um tipo de ilustração, é uma ilustração só, diz assim, pastores que a si mesmos se apacentam. O que nós temos aqui é uma ilustração na área agropastoril, por assim dizer. Eles eram pastores que apacentavam a si mesmos. Mais uma vez, Judas, no seu trabalho com irmãos que eram judeus, que conheciam bastante o Antigo Testamento, Judas conecta esses homens a personagens mencionados pelos escritores bíblicos do Velho Testamento. Aqui, certamente, ele tem em mente o texto de Ezequiel 34. Em Ezequiel 34, o profeta Ezequiel fala dos pastores de Israel que abandonavam o rebanho para que morresse a míngua ou para que fossem presa fácil de lobos, e pastores que só exploravam o rebanho sofria na mão desses pastores. Estes homens aqui são conectados com essa figura de Ezequiel. Vou ler aqui o texto de Ezequiel 34:8, que fala assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Aqui, certamente, Judas está se recordando desse trecho de Ezequiel 34, mostrando que o Senhor não se agrada desses homens. Um outro fator importante a se lembrar é que esse texto indica que esses homens já tinham conquistado um espaço de liderança na igreja. Eles são chamados aqui de pastores. Eles já eram líderes lá, eles vieram de fora, como nós aprendemos,
foram se infiltrando sorrateiramente como serpentes, foram entrando, conquistando a igreja, com o seu método de adular pessoas por motivos interesseiros, como veremos mais para frente. Eles conquistaram ali o seu espaço e agora são descritos aqui como pastores, que a si mesmos se apacentam. O texto de Ezequiel fala que o Senhor estava contra os pastores de Israel porque faziam isso. E aqui Judas quer sugerir que o Senhor está contra estes homens também, porque se igualam àqueles pastores que ele condenou nos dias do profeta Ezequiel. Então nós temos aqui uma ilustração na área agropastoril, nós temos a princípio uma ilustração no campo da navegação, no campo náutico, e agora nós temos um grupo de ilustrações que são ilustrações relacionadas a fenômenos naturais. Aqui são mencionados 4 fenômenos naturais. São mencionadas nuvens, são mencionadas árvores que deveriam frutificar, são mencionadas ondas e são mencionadas estrelas errantes. Esses 4 fatores do universo aí natural, ligados a certos fenômenos naturais, esses 4 exemplos fornecem o terceiro tipo de ilustrações que temos aqui. O texto fala que os falsos mestres eram nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Lembrem-se que tanto o escritor como os destinatários da carta, eles moravam na Palestina e dependiam da chuva. E quando um agricultor via uma nuvem, ele tinha esperança de que aquela nuvem trouxesse chuva para que a plantação pudesse brotar, para que ele tivesse uma boa colheita. E, no entanto, o que acontecia algumas vezes? A nuvem passava, a nuvem era levada e só deixava frustração. O que esse texto está dizendo quando fala que estes homens eram nuvens sem água? Esse texto está dizendo que esses homens prometiam muito, mas quem se aproximava deles saía decepcionado. Eram homens que enchiam o coração das pessoas de esperança. Os seus discursos, as suas palavras tão atraentes, enchiam o coração das pessoas de esperança, de entusiasmo. Elas diziam: agora sim, agora eu encontrei a solução, agora sim essa mensagem, esse homem, tudo isso vai resolver os meus problemas, vai me dar descanso, eu vou entrar numa fase diferente da minha vida, agora sim vai chover sobre a minha vida, agora sim experimentarei refrigério, frutificação, agora sim tudo isso eu vou experimentar. Mas descobriam cedo que aqueles homens eram nuvens sem água. Prometiam, mas não cumpriam nada. Tudo não passava de ilusão. As suas promessas de uma vida plena, as suas promessas de uma vida cheia de entusiasmo com Deus, tudo isso era mentira. O livro de Provérbios 25, no versículo 14 diz: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Assim eram os falsos mestres. Eles prometiam dádivas e todos aguardavam ali com grande esperança que aquela mensagem deles fosse a mensagem que trouxesse a paz e a alegria, a satisfação que eles tanto aguardavam. E, no entanto, nada vinha. Eles deixavam atrás deles apenas frustração. Há um segundo elemento aqui do mundo, do universo natural. Ele menciona as árvores, compara os falsos mestres a árvores. Aqui o texto fala de árvores em plena estação dos frutos, ou seja, literalmente são árvores de outono, árvores na época do outono, mas desprovidas de fruto. É hora de dar fruto, considerando o tempo decorrido, considerando o contato que eles têm com o Evangelho,
já era para terem dado fruto, já era para terem amadurecido e frutificado de algum modo, mas são árvores que não têm fruto nenhum. É assustador vermos isso em pessoas nas igrejas. Estão há anos e anos e anos ali em contato com a verdade, em contato com a pregação apostólica, em contato com os santos, na comunhão ali dos santos. E o tempo passou, os anos se passaram, mas essas pessoas não têm fruto nenhum. A estação dos frutos chegou e segue avante, mas eles não têm fruto nenhum. Judas diz que esses homens, sendo sem frutos, são homens duplamente mortos. O que significa isso? Alguns dizem que significa que eles são mortos porque não creram no Evangelho e são mortos novamente porque, se envolvendo com o Evangelho, apostataram. Essa é uma possibilidade. Mas, na verdade, é bem possível que o sentido real seja de ênfase. São pessoas mortas, são árvores mortas plenamente. E ele destaca isso dizendo que elas são desarraigadas, porque você pode ver um tronco de uma árvore morta ali e aquele tronco brotar. Mas aqui não há esperança disso, porque aqui o tronco é arrancado. As raízes não estão mais na terra. Aquela árvore está morta, completamente morta, e não há esperança nenhuma de brotar, porque ela foi arrancada com as raízes. Então, esses homens aqui, além de não darem fruto, a grande realidade que Judas expressa aqui é que eles não dão fruto e nunca darão. Judas está dizendo, esses homens estão guardados para a perdição. Esses homens nunca vão frutificar, porque Deus está reservando esses homens para a punição eterna. Assim como ele fez com os apóstatas do passado, com os falsos mestres do passado, com os assassinos como Caim do passado, com os profetas mentirosos como Balaão do passado, ele fará o mesmo com esses homens. Não há esperança desses homens frutificarem. Eles foram confirmados na maldade. Eles não têm frutos e não esperem, porque esses frutos nunca virão. Eles são pessoas desarraigadas, como árvores que só esperam o apodrecimento total. Há uma terceira ilustração aqui, oriunda, decorrente do universo aí natural, dos fenômenos naturais. Ele fala de ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades. Quando ele fala isso, ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, ele está pensando naquele fenômeno que nós vemos muitas vezes quando vamos à praia. Nós vemos que as ondas chegam até a praia, elas quebram ali na praia, elas vêm até a areia da praia e depois, se aproximando com toda a sua espuma, e depois elas voltam para o mar. E quando elas voltam para o mar, nós olhamos para a areia e vemos o que elas deixaram. O que elas deixaram? Destroços, sujeiras, tranqueiras. Elas passam, mas elas deixam atrás de si um rastro de imundícia, um rastro feio de sujeira. O texto aqui, Judas está dizendo que esses falsos mestres são exatamente assim. Eles chegam violentamente, com todo vigor, com toda a força, impressionando, mas eles passam também. E quando eles vão embora, nós olhamos e vemos o que eles deixaram. E o que eles deixaram? Sujeira, marcas feias, lixo, toda a imundícia que havia em suas águas, em suas espumas, tudo isso ficou ali, marcando o cenário, deixando um cenário feio, né, de imundícia, de destruição. O livro de Isaías, talvez Judas tivesse se recordado dessa passagem. Em Isaías 57, 20, o texto diz assim: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Aqui nós vemos ainda mais viva a ideia aí dos falsos mestres. Eles eram perversos, agitados,
era impossível aquietá-los, era impossível calá-los, eles eram ousados, eles lançavam de si imundícia, sujeira. E aqui Judas destaca isso, que eles eram ondas bravias, um mar agitado, sempre ali gritando suas heresias, gesticulando, dizendo com convicção as suas mentiras e deixando atrás de si esse rastro horrível de sujeira e imundícia. E finalmente, Judas menciona um quarto elemento da natureza, aqui nessa classe de fenômenos naturais, de ilustrações de fenômenos naturais. Ele fala que os falsos mestres eram estrelas errantes. Aqui, a ideia presente é que eram pessoas que não tinham um caminho fixo. Eles pareciam ter abraçado a fé cristã, mas na realidade estavam seguindo por outros caminhos aí que nós não imaginamos, que nós não conhecemos. Eles não têm a fixação num caminho só, não têm uma órbita definida, mas seguem por outros caminhos, seguem por direções que nós sequer podemos imaginar. São estrelas errantes, e eles seguem assim por esses caminhos todos porque eles obedecem os ditames do seu próprio coração, e por isso são essas estrelas errantes. E nós podemos imaginá-los, além de serem estrelas fora de uma órbita fixa, nós podemos imaginá-los também como estrelas cadentes. Por quê? O texto diz: para as quais tem sido guardada a negridão das trevas. Nós vemos, quando nós olhamos para uma estrela cadente no céu, nós percebemos que ela transita por algum momento e depois parece que ela cai na escuridão e não aparece mais. O texto diz: para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Aqui Judas está dizendo: olha, esses homens, eles saíram do caminho, eles saíram de uma órbita fixa, eles se desviaram da verdade. E eles agora, como se fossem estrelas cadentes também, não só estrelas errantes, mas também estrelas cadentes, eles vão cair na escuridão. E caindo na escuridão, ficarão ali para sempre, perdidos. Isso está guardado para eles. A eles pertence isso, a escuridão das trevas. O apóstolo Pedro, usando Judas, ele repete isso. Ele diz: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. E diz: para eles está reservada a negridão das trevas. É uma forma, em 2 de Pedro 2,17, é uma forma de destacar a perdição eterna desses homens condenados ao inferno. Jesus falou sobre isso. Jesus disse que o lugar de sofrimento e de tormento ele chamou de um lugar de trevas, em Mateus 22,13, onde há choro e ranger de dentes. Em Mateus 25,30, da mesma forma, ele fala do sofrimento num lugar de trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa ilustração da escuridão está associada à perdição eterna. E Judas descreve assim o destino dos falsos mestres. Eles irão para a escuridão para sempre. Estes homens são perigosos? Sim. Por quê? Bom, as diversas ilustrações já apontam para isso, mas há um fator adicional aqui. Quando o texto fala que eles, como estrelas errantes, estão guardados para a negridão das trevas, isso significa que qualquer pessoa que seguir esses homens corre o risco de chegar no mesmo destino a que eles chegarão. Eu não posso seguir uma pessoa e não chegar no mesmo ponto a que essa pessoa chega. Se eu estou seguindo alguém, eu vou chegar onde essa pessoa chegou. Não tem outro jeito. Os leitores de Judas, se seguissem os falsos mestres, se abandonassem tudo e seguissem os falsos mestres, eles chegariam também
juntamente com os falsos mestres, na negridão das trevas. E Judas então mostra esse perigo. Ele diz, olha, nós sabemos qual é o fim desse caminho. Nós sabemos esse trajeto fora da órbita, esse trajeto, esse modo de andar errante, fora daquilo que Deus estabeleceu, nós sabemos onde isso vai acabar. E qualquer pessoa que seguir por esses rumos, além dos demais perigos que foram mencionados nesses 2 versículos, terá que enfrentar ainda o dano maior, que é acabar a vida, entrando no mesmo ambiente de trevas que está reservado para esses homens. Por isso, evitem os falsos mestres. O perigo que eles representam abrange a vida presente e o além, para sempre, na eternidade.